Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Felipe e nessa aula vamos continuar falando sobre conjuntos e essa é a parte 2 do assunto. Vamos lá. Vamos começar pela classificação de alguns conjuntos, né? Nome que nós damos a alguns deles, de acordo com elementos que estão inseridos ou não. Então veja aqui, primeiro de todos é o conjunto unitário. O que seria um conjunto unitário? Conjunto unitário, assim como o próprio nome já diz, né, e sendo muito direto nas palavras, é o conjunto que tem apenas um elemento, tá? Então veja só aqui o seguinte. Conjunto A, ele possui os elementos 0, 1 e 2. Supondo que existam os conjuntos B, C e D, que são subconjuntos de A, onde B é o conjunto que só tem o 0, C, o conjunto que só tem o 1, e D, o conjunto que só tem o 2. Todos eles são conjuntos unitários. Todos eles são conjuntos com apenas um elemento. Olha outro exemplo aqui, ó, bem simples. O conjunto D, descrito aí como conjunto dos divisores naturais do número 1. Bom, os divisores naturais do número 1, que nós conhecemos aí, só tem um elemento, que é o próprio 1, tá? Então, todo conjunto que possui apenas um elemento será chamado de conjunto unitário. Conjunto vazio. O conjunto vazio, assim também como o nome, né, do conjunto já traz a ideia, é o conjunto que não possui elementos, tá? Então, assim, todo conjunto que não tiver elementos, ou seja, que os elementos disponíveis não fizerem, não preencherem ali, né, os critérios, os requisitos para estarem dentro desse conjunto, a gente vai chamá-lo de conjunto vazio. A representação do conjunto vazio normalmente é a seguinte, olha, você coloca lá V igual a abre chaves e fecha chaves, sem nada dentro, ou o símbolo do zero ali com um risco. É importante, né, e isso muita gente costuma errar, que a gente não misture essas duas formas de descrever o conjunto vazio. Se você escreve o conjunto vazio dessa maneira aqui, olha, V igual a abre chaves, e dentro das chaves você coloca o zero com um risco, você não está descrevendo um conjunto vazio. Você está descrevendo um conjunto unitário onde o elemento é esse símbolo, tá? Então, a gente não pode misturar as duas formas de descrever o conjunto vazio. A convenção é ou utiliza essa primeira aqui, ou utiliza essa segunda aqui, certo? Outro detalhe importante sobre o conjunto vazio é que esse conjunto ele é subconjunto de todos os conjuntos. Então, todo conjunto possui como um de seus subconjuntos o conjunto vazio. Conjunto das partes. Bom, se você estabelece um conjunto, obviamente que dentro dele você pode organizar vários subconjuntos, né, de acordo aí com a quantidade de elementos que tenham dentro desse conjunto. Então, supondo, né, o conjunto aqui A, cujos elementos são 1, 2, 3, 4. Dentro desse conjunto, você pode começar a montar subconjuntos, sendo eles aí, ó, o primeiro conjunto vazio, já que ele está em todos os conjuntos. Aqui, ó, a gente pode descrever mais 4. Conjunto 1, conjunto 2, conjunto 3, conjunto 4. Nós podemos depois descrever 2 a 2 os elementos, né, intercalando aí. Então, conjunto 1, 2, conjunto 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4 e 3, 4. Após isso, conjuntos com 3 elementos, sendo eles 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 2, 4, 2, 3, 4. E por fim aí, ó, conjunto com 4 elementos, que é o próprio conjunto inteiro. Afinal de contas, todo conjunto, né, é subconjunto de si próprio. Então aqui, ó, quantos subconjuntos foram construídos a partir daí? Veja, você tem 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 conjuntos, né, que formam os conjuntos das partes desse conjunto A. Mas pensa só, será que toda vez que eu quiser saber quantos conjuntos das partes ali possuem dentro de um conjunto, né, quantas partes, né, a gente tem ali dentro, será que eu vou precisar sempre abrir esse conjunto e contar, né, fazer todo esse processo? Bom, a resposta é não. Se você só estiver interessado em saber quantas partes, né, em quantas partes esse conjunto pode ser dividido, né, subdividido, você vai utilizar essa formulinha aqui, ó. O número de partes de um conjunto A será sempre igual a 2 elevado a n, onde n, né, esse n aqui, é a quantidade de elementos do conjunto. Então, esse conjunto A, que tinha aí 4 elementos, 1, 2, 3, 4. Se você quiser calcular quantas partes, né, ele pode ser subdividido, você vai fazer simplesmente 2 elevado a 4, que é igual a 16. Simples assim, tá? Então, um conjunto que tenha, sei lá, 3 elementos é 2 elevado a 3. Né? Um conjunto que tem aí 10 elementos, 2 elevado a 10. E sempre dessa forma, ok? Chegamos aí em conjuntos finitos e infinitos. Então, a diferença de um conjunto finito para um conjunto infinito ela é bem marcante. Você não vai ter problemas em distinguir quando é um, quando é outro. Porque simplesmente um conjunto finito ele vai ter uma quantidade limitada de elementos. Então, toda vez que você tem um conjunto onde você não só pode contar, mas pode limitar os elementos que estão ali dentro dele, você tem um conjunto finito. Agora, um conjunto em que você não consegue limitar os seus elementos, né, nem sempre essa questão de um conjunto infinito vai estar ligada à possibilidade de contar ou não. Vai estar muito mais ligada a ele ser limitado ou não. Veja aqui alguns exemplos, tá? Então, conjunto I, onde você tem números ímpares naturais. É um conjunto infinito, certo? A quantidade, né, os elementos, na verdade, ímpares dentro do conjunto natural é infinita. Veja aqui, ó, conjunto P. O conjunto P aí dos pares naturais. 2, 4, 6, também é um conjunto infinito. Agora, se eu pego um conjunto A, que tem um começo definido e um fim definido, né, ele é um conjunto que eu posso dizer aqui como finito. Então, veja, 1, 2, 3, 4. A gente consegue contar os seus elementos e, além disso, tem um início e tem um final. Então, esse conjunto ele é um conjunto finito. Existe um conjunto, né, muito presente em problemas que a gente chama de conjunto universo. Né? O conjunto universo ele é basicamente utilizado aí para denotar o conjunto que abriga todas as possibilidades de elementos presentes dentro de uma situação. Então, se eu te dou uma situação problema, onde existam elementos, existam conjuntos e você precisa trabalhar com esses conjuntos, é dado que todos esses conjuntos e elementos estão dentro de um universo. E esse conjunto é o conjunto universo. Será denotado pela letra U. Certo? Bom, pessoal, bons estudos. Até a nossa próxima aula e tchau, tchau.